Bom sábado? Vamos lá? Título da lição? Verso? Ok? Antes da gente discutir um pouquinho o verso e entrar nos elementos da lição, vamos para o auxiliar lá da lição para a gente entender quais eram os objetivos para a semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentido a partir desse aprendizado e praticado ou posto em prática a partir disso que aprendemos e sentimos. Então, primeiro objetivo, qual era o nosso aprendizado para a semana? Saber que a maneira... Não, de que maneira... a vida e a experiência anterior à conversão do apóstolo Paulo moldaram sua missão em favor dos gentios. Portanto, nosso objetivo de conhecimento para a lição dessa semana é olhar o antes da vida de Paulo, olhar o perfil de Paulo, para entender por que ele era a pessoa certa para o momento certo, nas mãos de Deus, para uma missão específica. Então, olhar o perfil de Paulo para entender o que moldou o que foi o ministério de Paulo, então, o que moldou esse ministério, da forma como ele aconteceu, tornando Paulo a pessoa mais evidente, mais amplamente difundida no que diz respeito ao Novo Testamento. Qual é o sentimento resultante de perceber esse perfil construído ao longo da história de vida de Paulo, até o momento em que Deus o pinça da história em que ele está para uma nova história? Qual é o sentimento resultante disso? Como a maravilhosa graça e o perdão que Paulo experimentou se tornaram a principal força da sua vida, motivando sua estratégia missionária e seu serviço. Portanto, duas coisas importantes deveriam ser despertadas no nosso coração ao entendermos quem foi Paulo e como ele migrou de uma história para outra. Essas duas coisas, essas duas questões que deveriam impactar a gente, têm a ver com a graça e o perdão. Então, entender de que forma a graça e perdão impactaram essa mudança na vida de Paulo e podem impactar a nossa vida da mesma maneira. Terceiro, qual a prática resultante disso? Recordar a obra divina em sua vida e reassumir o compromisso de estar aberto às orientações de Deus. Portanto, a nossa prática é fazer a mesma coisa que Paulo fez. Olha para dentro, olha para trás, entende qual é a história da sua vida, se acha nessa história enquanto preparo para a missão e a partir dessa história, pinça dessa história aquilo que é útil para a missão, reassumindo o compromisso de estar sob a orientação de Deus nessa missão que é dele. Então, esse é o nosso desenho de lição para essa semana. A gente deveria olhar para Paulo, entender a transição, entender o perfil, o que é útil daquilo que parecia absolutamente complicado na vida de Paulo, mas que acabou sendo o fundamento para a missão que ele tinha para exercer. Portanto, não há desculpa. Essa é a primeira grande lição dessa semana. Não existe desculpa. Toda a história de vida é útil para o ministério. Toda a história de vida é útil para a missão. Não importa quão grotesca ela seja, porque a missão não está baseada no pecado cometido, está baseado no processo que estava antes desse pecado cometido e que pode ser útil para a missão. Ou seja, o que a gente vai aprender da história de Paulo é que os aspectos negativos, aparentemente, na história de Paulo, na realidade não eram negativos. O negativo era para onde ele apontou essas características. O direcionamento que ele deu a essas características, sem a orientação de Deus, é que fizeram com que o resultado fosse negativo. As mesmas características apontadas para a direção certa produziram o efeito que a gente assistiu na história. Portanto, voltamos ao verso. Atos 9, 15 e 16, tem algumas coisas muito interessantes nesse verso. Primeira coisa interessante, o Senhor lhe disse. O que muda a vida de Saulo de Tarso para Paulo o apóstolo? O Senhor lhe disse. O Senhor chamou. A primeira coisa importante no texto histórico de Paulo é entender que a missão não era de Paulo e ela não aconteceria por Paulo. A missão era de Deus e só aconteceria
por Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Segunda coisa interessante, se a gente segue o verso, ele diz assim: vai, porque és para mim um instrumento escolhido. Portanto, havia um espaço, um encaixe perfeito na missão, cuja peça era Paulo. Na missão de Deus para o mundo, há um encaixe perfeito que só você preenche. Deus pode suscitar outro para preencher o seu espaço? Pode, mas nenhum será igual a você. Não existe substituição possível no ministério de Deus. É interessante olhar isso. Não existe substituição possível no ministério de Deus. Para Deus, todos são insubstituíveis. O mito da lenda urbana de que não há ninguém insubstituível, ele só é lenda urbana. Na missão de Deus, todos são insubstituíveis. E essa é uma coisa peculiar de Deus e que não é peculiar dos homens. Nós olhamos o processo humano e achamos, não, ninguém é insubstituível. Não, em Deus isso não existe. Só havia um Judas. E a missão que Judas poderia ter desempenhado, só Judas poderia ter feito. Ele desistiu dela, Judas não é substituível. Deus pode chamar outro para fazer a missão, e até diferente e melhor, em alguns aspectos. Mas aquilo que competia a ele, só ele poderia fazer. Isso é importante a gente entender. Em Deus não há essa coisa de substituição. Há um espaço específico, que é só seu. Não importa o tamanho dele, é só você. O texto continua. Diga. No ministério da Igreja Adventista, no começo, quando Deus chamou dois outros profetas, Sim. Eles não aceitaram a missão, aí chamou a terceira, a profetisa. Sim. Deus foi buscar o pior dos meios. Não foi por volta dos indivíduos não aceitarem Sim. a missão. Sim, mas a missão que era deles só seria deles. Eles tinham características específicas, eles tinham posturas específicas que eram importantes para a missão. A rejeição deles não encontra um substituto igual. Não existe um substituto igual. Deus tem que chamar outro porque alguém desistiu, mas não significa que esse outro é igual e que substitui o anterior. Não, não há substituição na missão de Deus. Isso é peculiar, só a missão é individual e o encaixe é individual. Deus pode chamar outros para ajudar em outras características que a missão necessitar, mas aquela que você deixou era só sua. Trabalho dobrado. Então é interessante observar isso. Ao longo da história bíblica, esse é um desenho específico apresentado em todas as escolhas de Deus. No caso, nós somos predestinados? Não. Não há predestinação. O que existe é característica específica de um indivíduo, necessidade numa missão. Essas características são só suas, não existem outras pessoas com as mesmas características. Não existem dois indivíduos iguais no mundo. Se não existem dois indivíduos iguais no mundo, a missão é única para você. Isso não tem a ver com predestinação, tem a ver com quem você é. Tem a ver com outro desenho. Ou seja, não há uma pessoa igual. Quantas Evelyns existem? Só ela. Quantas pessoas cantam? Muitas. Mas só ela canta do jeito que ela canta. Ela pode escolher seu pedaço da missão ou abandoná-lo. Não há como substituir a Evelyn. Eu posso chamar outro para cantar no lugar dela, mas ele não substitui a Evelyn. Ele apenas canta no seu espaço de missão. Essa perspectiva é única, ou seja, cada indivíduo é igualmente importante para Deus e único. Não há dois iguais. Não existem dois iguais. Essa individualidade, esse modelo individual é uma das preciosidades do formato da criação de Deus. Cada um é um ser único. Elmer lá, depois aqui. Deus tem um objetivo que é uma missão. Tá certo? E Deus tem uma determinação para a história. Sim. E Deus faz com que essa história se conclua, e vai fazer com que a história se conclua, usando seres
que tem livre-arbítrio. Comigo ou semigo, costumo dizer assim. Então, o plano de Deus vai chegar lá. Vai. Mas ele não interfere na minha vontade para que o plano dele se conclua. O único ponto que tem é o seguinte, que é a minha responsabilidade dentro desse plano. Exatamente. Então, eu sou insubstituível com relação à A minha responsabilidade. E eu não fazendo aquilo. Sabe que alguém terá que fazer. O plano de Deus Ele quem vai se é, concluir. e não há outro. Mesmo eu não tendo Por feito quê? a minha parte. Porque ele revela a vontade dele, o fim do processo, desde o princípio. E porque ele faz isso, revela o fim desde o princípio, eu sei que não existe outro. Ou seja, a vontade dele é firme e se fará, a despeito da nossa escolha. Por quê? Porque a missão não é nossa, a missão é dele. Por isso é que se fará. Ou seja, se ele tiver que arregaçar as mangas e cumprir a missão, ele fará isso. Só que ele não quer fazer isso. Essa é a parte mágica do chamado livre-arbítrio. Deus pode fazer, mas não quer fazer. Ele quer que eu faça. Porque há algo nesse fazer que é único. Quando você se lança à missão e cumpre a sua parte da missão, o galardão vindo do resultado da missão é compartilhado contigo. A alegria que Deus sente por alguém que escolhe certo, você passa a sentir. E é isso que Deus quer partilhar. Isso é único. Não tem como substituir isso. E isso é único para cada pessoa. Porque cada pessoa tem um grupo de pessoas, ou um nível de atendimento, ou um nível de alcance da missão, que é peculiar àquela pessoa. E o que Deus quer partilhar? Ele quer partilhar a missão, não por causa da missão. A missão vai ser feita por causa dele. Ele é o Deus da missão. O que ele quer partilhar é a alegria do resultado. Porque ele já sabe o resultado. Mas eu não sei. Portanto, o que Deus quer partilhar é isso. A convivência com esse resultado e a alegria eterna de assistir o resultado por todo o tempo disponível da existência humana, que é a eternidade. É isso que Deus quer compartilhar. E isso é único. Não tem como eu passar isso que é de uma pessoa para outra pessoa. É único. Pastor, agora, como Deus, ele escolhe pessoas capacitadas ou ele capacita pessoas. Aqui no caso de Paulo, porque nós vimos no verso, o Senhor lhe diz, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, e isso Pedro fez, perante os filhos de Israel, que todos os apóstolos fizeram, e perante reis, que aí foi a escolha de Paulo. Quer dizer, Paulo tinha acesso a todos os reis, imperadores, tudo. Só seria como no caso, eu não teria capacidade de levar o evangelho para Dilma, para o Lula, ou que seja, teria um pastor, outra pessoa. Então, vamos lá. Por isso que você seria escolhido para isso. Outra coisa, Paulo, eu acho que ele falava várias línguas, né? Sim. Então, com certeza, o hebraico, o aramaico e o grego era moleza. E o latim também. Mas eu acho que o latim, e eu acho que Paulo também, quem sabe se o Brasil existisse na época, ele falava português, porque ele desceu até a Espanha, né? A Espanha não é espanhol, o espanhol não tem uma mistura de português, acho que Paulo fala isso também. Vamos separar por partes, como diria o Jack. Primeira coisa importante. Todas as pessoas que Deus escolhe têm talentos, têm dons e têm uma história. Portanto, não há ninguém que Deus escolha que não esteja capacitado em algo. Mas todo que Deus escolhe está capacitado em algo, mas não na missão. Então Deus escolhe pessoas capacitadas em algo e as capacita para a missão. São coisas diferentes. Uma coisa são os dons que eu levo à missão. A outra coisa é a missão. Quando Paulo vai aprender a missão? Isso está um pouco mais para frente na lição, lá para terça ou quarta-feira, quando a descrição do que Deus pretendia para Paulo é apresentada no chamado de Paulo. O que Deus pretendia para Paulo?
Deus pretendia para Paulo que ele falasse às pessoas daquilo que ele viu e daquilo que Deus ainda lhe mostraria. Portanto, para a missão, Paulo teria que aprender o quê? Aquilo que Deus lhe mostrou e aquilo que Deus lhe mostraria. Portanto, o conteúdo que Paulo levaria era um conteúdo que Paulo não conhecia. Porém, ele trazia na bagagem dele que elementos? Então vamos olhar para o Saulo. Quem era Saulo de Tarso? Filho de quem? Filho de hebreus da diáspora. Portanto, filho de judeus da tribo de Benjamim, que saíram na diáspora romana para um novo lugar. Esse novo lugar, cidade romana, berço romano, desenho romano e cidadania romana. Seus pais eram judeus, mas Paulo era cidadão romano. Como cidadão romano, Paulo guarda uma característica, ele tem passaporte romano. Um passaporte romano pode permitir que Paulo ande por onde? Por onde ele quiser. Primeira coisa importante que ele traz na bagagem. Segunda coisa importante que Saulo traz na bagagem. Ele é filho de judeus, portanto ele tem passaporte judeu. E com o passaporte judeu, apesar de ter o passaporte romano, Saulo adquire a possibilidade de estudar na escola judaica. E os pais o matriculam não em qualquer escola. Eles escolhem uma escola de origem aristotélica, cujo professor detentor daquela escola chamava-se Gamaliel. Gamaliel é da linhagem da escola aristotélica. Portanto, tudo que Aristóteles promulgou enquanto teses era usado como referência, Aristóteles, o pai da lógica, era usado como referência na escola de Gamaliel. Então, o conteúdo é hebreu, mas o método é grego. A forma de pensar de Paulo retrata dois grandes modelos de pensamento: lógica grega e estrutura legal romana. Se você tiver dúvida disso, leia as cartas. Leia Coríntios e leia Romanos e você vai ver nitidamente dois sistemas distintos de pensamento. Paulo traz no seu DNA cultura greco-romana como metodologia. Porém, isso leva Paulo a alguns problemas. A sua lógica formal, seu jeito formal de pensar, conduz Paulo com a mesma tenacidade que para a verdade, para o erro. Basta que a premissa do seu pensamento esteja errada. Portanto, Paulo é um sujeito absolutamente preparado nesse aspecto, mas sem o conteúdo certo. Absolutamente preparado, sem o conteúdo certo, qual é o resultado de Paulo? Ele vai julgar errado. Então, se você vê a história de Paulo, ele se constrói como um cidadão romano, como um excelente estudante judeu, na melhor escola clássica do judaísmo, com o melhor método disponível na época, aliás, o melhor método disponível até hoje, quando se trata de lógica. Portanto, ele vem dessa cadeia de conhecimentos. Passado por sua academia, Paulo é eleito para o Sinédrio, apesar de ser um garoto novo, o que não acontecia no Sinédrio. Para entrar para o Sinédrio, você deveria ter mais de 35 anos de idade, deveria ser casado, deveria ter toda uma condição distinta de vida. E Saulo é membro do Sinédrio como um jovenzinho. E como um jovenzinho pertencente ao Sinédrio, ele vai passar por um processo de um julgamento, que é o julgamento de Estevão. E no julgamento de Estevão, Paulo balança nas suas teses. O conteúdo que Estevão apresenta e a experiência de Estevão no meio do julgamento, veja os céus abertos e Cristo assentado à direita do Pai, aquela situação do julgamento impacta Paulo e isso gera uma dúvida no coração de Paulo. E Paulo vai para onde? Já de Saulo, hein? Vai para onde? Vai até os professores. E expõe a dúvida. As pessoas que Paulo mais acreditava como sendo os balizadores da fé, ele vai até eles e diz: estou com dúvidas. E eles reconstroem o argumento usando toda a lógica e todo o modelo. Os fariseus, os sacerdotes,
reconstroem esse argumento em Paulo. Reconstruído o argumento, Paulo volta à tenacidade, ok, já achei onde eu errei na minha estrutura lógica, então Estevão está errado. Segue o julgamento, e Paulo está lá no apedrejamento de Estevão segurando as capas, porque como um garoto novo ele não tinha o direito de apedrejá-lo. Então ele segura as capas para o povo que vai apedrejá-lo, que são os anciãos do Sinédrio, os fariseus e anciãos do Sinédrio. De lá ele volta e enche-se de ira pelo assinte de um sujeito que, mesmo sendo apedrejado, não reconhece o erro. E com aquela gana ele volta e pede cartas para perseguir toda a corja de sujeitos judeus apostatados. E assim Paulo começa o seu ministério. Paulo era sincero? Sim, mas sinceramente errado. Paulo tinha competência? Toda desenvolvida ao longo do caminho, mas essa competência apontada na direção errada. Tinha perseverança? Mais do que qualquer outro que a Bíblia conhece. Portanto, Paulo usa todos os seus talentos, mas está errado só numa coisa: a direção. É isso que faz Deus chamar Paulo. Ele vai lá e pega um sujeito que é escolhido, porque é sincero, só está na direção errada. E aí Deus para Paulo, e ao parar Paulo diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Tenta imaginar o nó na cabeça desse sujeito. Paulo não era um sujeito qualquer. Tudo que você perguntasse da Bíblia da época, que era o Velho Testamento, Paulo conhecia de cor. Qualquer tese fundamentada no Velho Testamento, Paulo as conhecia por dentro e por fora. Portanto, não havia nada no Velho Testamento a ser estudado por Paulo. Tudo que tinha disponível ele tinha estudado. Como também não havia nada para ser estudado na sequência do processo de Paulo, sobre lógica, sobre filosofia, sobre história. Ele conhecia tudo. Tudo que existia disponível sobre leis, Paulo conhecia de cor. Sejam judaicas, sejam romanas. Você vai ver isso um pouco mais para frente, quando alguns tentam açoitá-lo e levam à prisão, e ele se levanta como advogado de si mesmo e diz: a lei diz tal, 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 tal coisa. Paulo conhecia tudo. Só estava na direção oposta. Agora imagina você encontrar Cristo e descobrir que está na direção oposta. E pior, cego. Porque se você ainda vê, você convive com o meio, mas se você está cego e nunca foi cego, você só tem uma coisa para ver, que está dentro. Entendem o que foram aqueles 3 dias? Ele reconstruindo todas as suas teses a partir da frase: eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina Paulo reconstruindo todas as profecias de Isaías, de Jeremias, Salmos, reconstruindo Gênesis 3,15 na direção correta, reconstruindo toda a linha do Êxodo na direção correta, percebendo o distanciamento do povo de Israel das verdades de Deus, e aí lembrando das profecias de Isaías que apresentavam não só um Messias rei, mas um Messias sofredor, caso o povo não aceitasse os caminhos de Deus. Imagina tudo isso em ebulição nessa mente brilhante de um Saulo de Tarso. Quem olhava Saulo de fora imaginava que ele estava pneuzinho, porque ele não parava de falar sozinho, dia e noite, reconstruindo as teses, com a velocidade de pensamento desse sujeito, que só pelo texto você já vê. Resultado, 3 dias depois, bate na porta um sujeito que não queria estar lá, mas porque Deus mandou foi, não imaginava o que ia encontrar, e quando encontrou se surpreendeu. E aí, Paulo é batizado, abrem-se-lhe os olhos, e ele recebe uma missão. Qual é a missão? Imagina você chegar para Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, e falar para ele o seguinte: Deus mandou você fugir. Essa é a missão. Foge. O que Paulo queria fazer? Com a mesma gana que ele estava perseguindo, ele queria remir o tempo perdido. E a ordem para ele é: foge.
Dá para imaginar a cabeça de Paulo, escutando isso, foge. Paulo não tinha medo de nada. Mas a ordem é, foge. E ele vai como fugitivo pelos próximos anos. Por que ele vai como fugitivo nos próximos anos? Ele estava pronto no que diz respeito à história, talentos, competências, mas ele não conhecia a missão. Tampouco conhecia o Deus da missão. E por quase 3 anos ele fica vagueando como fugitivo, visitando e convivendo com cristãos, até aprender a missão. Quando ele aprende a missão, ele volta. E aí quando volta, a história é essa história avassaladora do sujeito apóstolo dos gentios. Só que agora já não é mais aquele sujeito aguerrido no sentido do combate diretivo, impulsivo do Saulo de Tarso. É o mesmo sujeito combativo, aguerrido, perseverante, diretivo nas teses, mas com um reconhecimento pleno da graça e do perdão. Quando Saulo começa a falar agora na qualidade de Paulo, ele fala como indigno, como o menor dos homens, como o menos competente para dizer, como o contraste paradoxal de um sujeito perseguidor agora para um sujeito que na graça foi convidado para ser apóstolo, mas não se acha digno de ser. É nessa qualidade que ele começa a sua missão. E com uma qualidade única de poder falar a 2 públicos: judeus e gentios. Levantou a mão? É interessante que Cristo, quando ele escolheu discípulos, ele escolheu a maioria iletrada. Iletrados. Exceto Judas, que se apresentou. Judas. Mas quando ele escolheu o apóstolo Paulo, ele pegou um indivíduo mais capacitado que havia. Não havia outro. Em termos de conhecimento de todo o sistema judaico, leis Tudo. e regras. Tudo. Certo? Então, E não só conhecedor, cumpridor. cumpridores. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o indivíduo que mais ajudou a desconstruir aquele sistema judaico. Falso. Aquele falso sistema judaico. Então, para desconstruir com autoridade, ele precisaria conhecer com autoridade. E praticar irrepreensivelmente com a mesma autoridade. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Quem Deus chamou? A lição começou exatamente com essa. A introdução da lição começa exatamente com essa comparação. O que Moisés foi para a libertação do Egito, foi Paulo para a libertação do povo de Israel, das tradições de Israel. Ou seja, eles estão comparados na mesma dimensão. E isso é interessante de observar, ou seja, há um trabalho sendo feito aqui de desconstrução, que é de libertação mesmo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tinha autoridade para apresentar a verdade? Só quem viveu a outra verdade. Quem tinha autoridade para chegar para Faraó e dizer, está errado? Aquele que foi preparado para ser o Faraó. É o mesmo desenho. A maior autoridade disponível na estrutura egípcia é aquela que liberta o povo do cativeiro. A maior autoridade disponível na cultura e teses judaicas é aquela que Deus chama para libertá-los da tese judaica. O mais fantástico disso é que Gamaliel percebeu. O professor dele percebeu. Tanto é que quando tentaram perseguir, qual foi a instrução que ele deu? Cuidado. Porque se for de Deus, está na linha errada. Não é melhor deixar para ver, porque se for, os errados somos nós. Ele só foi entender isso um pouco mais para frente. Ali não foi possível entender. Então, há umas coisas interessantes nessa história de Paulo, e a gente pode ficar brincando com essa história um montão de tempo. Mas o que é central nessa conversão de Paulo? A compreensão do significado da graça, a compreensão plena do significado do perdão, que é o que dá a condição de Paulo enfrentar Cefas, Pedro. Se a gente vai um pouquinho mais à frente na lição, depois da conversão de Paulo, hora que a missão se desenha, hora que ele vai para o formato da missão, hora que toda a personalidade de Paulo vem à tona, o Paulo homem vem à tona, o que ocorre nesse desenho? Ele vai para um teste de qualificação. Saulo, ou agora Paulo, o ex-perseguidor, enfrenta Pedro, o apóstolo. O mais velho dos apóstolos, o paradigma entre os apóstolos,
aquele que era o impossível igual Paulo, e agora converso na mesma cruz de Cristo, os dois se encontram, um judeu e outro judeu gentil. Qual é a postura de Pedro e de todos os que estão insuflando Pedro? Tradicionalismo. Cultura judaica. E agora tem um embate entre gregos e judeus. Paulo, com toda a força e a coragem dele, vai e combate as teses de Pedro. Isso quase cindiu a igreja em dois. Não fosse a intervenção de Deus chamando Pedro para entender o que estava acontecendo, a igreja teria se dividido ali e a gente teria dois elementos de cristianismo. Um cristianismo judeu e o cristianismo gentílico. Deus chama, Deus retrai Pedro e fala, está errado. O processo não é esse. E aí esse processo se reverte. E Pedro vai à frente da igreja e diz, Paulo estava certo, eu estava errado. Isso dá a unidade que a igreja precisava para a expansão nos dois sistemas, judeus e gregos juntos na mesma missão. Essa inversão da compreensão de Pedro sobre o mundo gentílico permitiu a expansão máxima do evangelho na época posterior, seguinte a esse embate. Nilson, depois pastor. Na época que Gamaliel chamou a atenção do sacerdote? Oi? Na época? Na época que Gamaliel chamou a atenção, ok. O Paulo fazia parte dos dentro? Na realidade, ele está dentro do contexto, porque é parte do mesmo desenho. Se você olhar, ele estava ali ouvindo, acompanhando o processo. Pastor? Uma coisa que nos tem, pelo menos a mim, me chamou a atenção é exatamente o que aparece nos escritos de Paulo, né, lá em 2 Coríntios, onde ele diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus também falou isso. Né? Satanás é o príncipe deste mundo e ele cegou o entendimento, Paulo usa, dos incrédulos. Dos incrédulos. Mas eu não sei se é alguma tradução dos homens, porque eu já li uma outra tradução, cegou o entendimento dos homens, para que neles não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Interessante, até então, no encontro de Paulo com Pedro, Pedro estava cego, não estava entendendo o plano de Deus, né? Então, irmãos, uma grande lição para nós é que, por mais certos que estejamos, na nossa maneira de achar que estamos certos, nós precisamos da luz de Deus, da luz de Cristo, para nos iluminar o entendimento, para compreender a verdade como ela é. A verdade não vem de dentro para fora, como a tese positivista do mundo moderno. A verdade vem de fora para dentro. Toda vez que eu torno a verdade de fora para dentro, uma verdade de dentro para fora, já não é mais Deus quem diz, sou eu quem digo. Por isso a parte importante do verso áureo, como começou o verso. E Deus lhe disse. A verdade vem de fora para dentro. Paulo foi educado para construir as teses ao contrário. A verdade vem de dentro para fora. Porque esse é o desenho grego. Quando essa tese é invertida por Deus, ele usa toda a lógica grega, todo o método romano na sua estrutura, mas compreendendo que a verdade absoluta vem de fora para dentro. Isso muda tudo na elaboração das teses. Esse é um dos maiores riscos do ser humano em todos os tempos. Se a gente pegar do Éden até hoje, a tentação de Eva é uma construção de verdades invertidas, que vem de dentro para fora. A provocação vem de fora para dentro, mas a verdade é construída no coração de Eva. E quando ela constrói essa verdade sem perguntar para Deus, ela erra o alvo e acrescenta teses. Deus falou para não comer, ela acrescenta que não pode nem tocar. A verdade construída de dentro para fora, ela modifica a verdade, acrescenta coisas e retira coisas importantes. Então isso é bastante pertinente a gente entender que a verdade não é nossa. Nós somos meros portadores dessa verdade. Por último, a lição nos leva a uma percepção de resultado. Qual foi o resultado dessa escolha de Saulo e a conversão dele em Paulo na missão? A missão que Paulo tinha nas mãos era uma missão diferente dos apóstolos. Embora os apóstolos receberam uma ordem de Deus, vão para o mundo todo, o preparo que os apóstolos tinham para essa missão, para o mundo todo, não era completo. E Paulo vem para dar suporte a esse ministério fora dos arraiais de Israel.
missão de Paulo é multicultural, multifacetada, multilingual. Paulo tem uma missão peculiar. E é por isso que ele consegue abranger todos os perfis, desde os mais simples aos mais complexos, como os reis. Além disso, a gente olha para a estrutura do ministério de Paulo, para o desenho do ministério de Paulo, e já percebe de cara qual seria o resultado. Qual seria o resultado? Ele deveria convencer as pessoas de uma série de coisas, na modificação do coração dessas pessoas. Isso aparece na lição de terça-feira, que é interessante de olhar. Ele deveria fazer o quê? Abrir os olhos das pessoas, tirar as pessoas das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, tirar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus e, como resultado de tudo isso, apresentar-lhes o perdão dos pecados. Quem seria mais qualificado para apresentar perdão dos pecados do que Paulo e Pedro? Não havia na igreja ninguém mais habilitado para falar sobre perdão do que Paulo e Pedro. Por que Satanás colocou os dois em conflito? Se coloca os dois em conflito, a essência do perdão se perde e o espaço para Satanás volta com toda a força. Portanto, ele sabia o que estava atacando e qual seria a consequência. As duas pessoas mais habilitadas para convencer o mundo de que não há limite para o perdão de Deus eram Paulo e Pedro. Ele ataca exatamente isso, que seria o resultado máximo do processo da pregação. E aí, o que acontece? Muitos recebem lugar entre os santificados. O objetivo último do ministério de Paulo era tirar as pessoas do mundo das trevas, colocá-las no mundo da luz, se apresentando irrepreensíveis diante de Deus, irrepreensíveis diante do mundo, como paradigmas da conversão. Essa é a missão de Paulo. Se você lê os textos de Paulo, ele o tempo inteiro está norteando as pessoas para sair da ignorância para o conhecimento, para sair de uma prática equivocada para uma prática certa, mas acima de tudo, para apresentar os vossos corpos como sacrifício aceitável, agradável a Deus, como culto racional. Isso é tão impactante no mundo da época que o próprio Pedro se rende a isso. O Pedro iletrado, o Pedro impossível, o Pedro sem competência, no sentido da competência estrutural, acadêmica, etc. Esse Pedro vira para todo mundo e diz o quê? Paulo é um sujeito que sabe do que está falando, mas escreve tão complicado que é difícil de entender. Difícil para quem? Para um pescador como Pedro. A despeito disso, ele exalta Paulo numa condição de o que ele fala merece ser ouvido, merece ser lido. Assim Pedro conclui a sua descrição sobre Paulo. Ou seja, Deus escolheu a pessoa certa, no momento certo, para a missão certa. O que a gente aprende de tudo isso? O resultado prático esperado para todos nós é: qual é a sua competência? Ah, eu não tenho nenhuma. Mentira. Não existe ninguém que não tenha competências. Qual é o meu espaço no ministério? Qual é o meu espaço nessa missão? Olhe para a história e faça o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele vai chamar a pessoa certa para a missão certa. Portanto, a questão toda é disponibilidade. Paulo se colocava disponível, por isso pôde ser chamado. Ele estava disponível na direção errada, mas estava disponível. Quem está disponível, Deus pode chamar. Que Deus nos abençoe para que essa seja a nossa realidade no cumprimento da missão. Em primeiro lugar, a percepção de tudo isso. Em segundo lugar, estar disponível. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas experiências maravilhosas da Tua Palavra, através de pessoas que foram chamadas, foram separadas para uma missão, e principalmente pessoas que aceitaram essa missão a despeito de todas as condições e de todas as dificuldades do momento em que viviam. Dá, Senhor, que pelo exemplo deles, pela experiência deles, possamos enxergar que cada um de nós tem uma parte única a ser desempenhada nessa missão, sem a qual a alegria plena de todo o desenrolar da missão não será completa, a despeito de que o Senhor poderá cumprir a missão, mas quer partilhar conosco a alegria, e por isso pedimos a
bênção do Teu Santo Espírito, nos capacitando, nos dando a perseverança necessária e principalmente nos fazendo enxergar com esperança um futuro promissor nas Tuas mãos. Tudo isso te pedimos, acreditando na possibilidade da Tua vinda ainda em nossa geração. E é em nome de Jesus que pedimos todas essas coisas. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.